Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre continue nos nossos pensamentos e sentimentos. É muito bom estar aqui. Aliás, né, aqui é uma casa acolhedora. Quando a gente entra, né, encontra logo algum amigo, alguém que dá um sorriso. E é essa a função da Casa Espírita, né? Acolher. Porque a Casa Espírita não é de ninguém. Não é do presidente, não é dos trabalhadores, é daquele que busca uma luz, né? Um consolo, um amigo, Jesus, né? Nos seus ensinamentos. Eu não tenho a voz poderosa que a Carla tem. Eu tenho que falar alto, não preciso. Tá bom assim? Todos estão ouvindo? Porque eu não falo. Quer dizer, eu falo um pouco alto, mas nem tanto, né? Ela tem uma voz postada, não sei se é professora, é uma voz bonita. Então, de repente, né, eu não sei se eu estiver falando, de repente eu começo a baixar. Mas é isso que a casa propõe, né? A proposta de uma casa espírita é o acolhimento, né? E é muito bom, como ele falou, lá no CO é Centro de Educação e Orientação Espírita. Aí a gente vê que responsabilidade, né? Educação. Porque nós precisamos nos educar. Às vezes, até falando na questão material, dentro dessa encarnação, o que nossos pais passaram para nós, às vezes, dentro daquilo que eles podiam, eles passaram alguma coisa, mas nem tudo. E por conta disso, a gente às vezes não tem uma educação, não é aquela educação rigorosa, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas é a educação nossa, espíritos que somos. É uma educação que mostra que nós não estamos aqui só para as coisas materiais, também para elas, porque fazemos parte da matéria. Então nós precisamos dessas questões materiais, mas principalmente por conta de que nós precisamos equilibrar o lado espiritual. Nós vemos tantas pessoas que têm problemas de saúde, problemas sérios, que fazem vários exames, nada aparece nos exames. Ah, não deu nada nisso, não deu nada naquilo. Ah, não é isso, não é aquilo. Aí o médico sai investigando e nada. Pode ser o lado espiritual, né? Às vezes a gente se afasta das igrejas, dos templos espíritas, das casas, né, de oração, e isso nos faz falta, com certeza, faz falta. Nós não somos só isso, matéria. Nós temos a matéria exatamente para nos levar a caminhar rumo à perfeição relativa, mas nós precisamos do corpo físico, até para trocar as nossas provas, né? Fazer as nossas provas. E o capítulo de hoje, eu vou me dirigir, tem espírita aqui? Tem alguém espírita? Se espantou? Não, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu não sou espírita, não, ainda não sou espírita. Mas nós estamos aqui porque esse capítulo é um capítulo direcionado a nós, espíritas. Porque às vezes tem alguém simpatizante, não é espírita, né? Não se diz espírita, mas gosta da filosofia, da parte da religião, da parte da ciência, né? No meu caso, mais essa filosofia eu gosto. Adoro esse lado moral, porque isso mexe muito comigo, me faz refletir. Outro dia me convidaram para fazer um estudo sobre maledicência. Olha, eu fiquei um tempão, tá? Prestando atenção naquele texto, pensando. Por quê? Porque eu ainda faço comentários que não deveria. Então isso mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, é mesmo, né? A gente não se percebe, a gente cria hábitos, né? Aí vem alguém comentar, mesmo que a gente não queira, a gente está curiosa, né? Para saber. Ah, porque sabe o que aconteceu com fulano? Não, o quê? Já pergunta logo. Então esse tipo de coisa
eu fiquei um pouco perturbada na hora de estudar, né? Eu falei assim, como eu vou passar uma coisa de que eu ainda faço? Talvez não faça assim, maledicência de ficar denegrindo a imagem das pessoas, que eu acho que a gente já não faz mais isso. Mas a gente concorda, né? Agora então com rede social fica tão fácil falar dos outros, né? Nós recebemos até ontem, uma nota falsa lá no meu trabalho de R$200. Já é a segunda que a gente recebe, já perdemos R$400. É dinheiro, né? Então, fomos aconselhados a pegar a filmagem, que é tudo filmado, né? E botar na internet a foto da pessoa que passou a nota. Aí eu falei, eu não concordo com isso. Se a pessoa não sabe que aquela nota, né, era falsa, você vai jogar na internet a imagem de uma pessoa, nossa, isso é muito sério. Se não for verdade, mas deve ser. É assim que as coisas acontecem na internet. Deve ser. É verdade. Fulano é isso mesmo. A gente tem que propagar essa ideia. E com isso, vai manchando a imagem das pessoas. As pessoas públicas são as que mais sofrem com isso. Casamentos que se acabam, né? Que aí começa a dizer que fulano estava não sei aonde, com não sei quem. E como são públicos, como são atores, atrizes, políticos, isso aí vai solto, né? E isso é muito triste. E quando a gente recebe um negócio desse que passa imediatamente para frente, acho interessante, isso mesmo, olha só, vou passar para fulana, né? Passar para Ana. Aí a Ana acha interessante também passar para fulana. Daqui a pouco todo mundo está falando da pessoa. Então, esse tipo de coisa, isso foi na outro estudo, né? Já estou entrando na maledicência. Mas tem tudo a ver com a gente, nós espíritas. O que a gente vem fazer aqui? Alguém está aqui obrigado? Ninguém vem obrigado. Porque mesmo que a gente converse com um filho, diga assim, vai lá, você precisa tomar um passe, assistir uma palestra, ele vem, mas ele vai dormir, ele não vai... de repente nem vai entrar, mas nós que participamos desses estudos, porque isso aqui é uma reflexão. Eu estou aqui porque eu dei uma estudada, né? Olhei direitinho o capítulo e refleti em cima daquilo que Jesus nos passa, que é essa a função de quem estuda. E o estudo é esclarecedor e acalma o nosso coração. Sem estudo, sem estar envolvido num estudo qualquer, de um desses livros de Kardec, a gente fica muito na superfície das coisas. Aí é por isso que a gente vê tantas pessoas por aí, tanta coisa ruim acontecendo, adolescentes ou pessoas de 22 anos, 23 anos, que fazem certas crueldades. E outro dia eram crianças, e hoje foi acumulando o que recebeu, que às vezes não foi nada, foi tapinha na cabeça, seu isso, seu aquilo, sem amor, sem carinho, sem valores, né? Por isso que a evangelização, né, a educação de espíritos, que na nossa casa a gente chama de educação de espíritos, a gente não chama de evangelização. É importante para os nossos netos, filhos, sobrinhos, amiguinhos, vizinhos, né? Porque muitas mães jovens conversam com a gente e falam assim, garoto não tem jeito, nossa, eu não sei mais o que eu faço com ele. Mas só no lado material que a pessoa pensa. Não pensa assim, eu vou até a igreja, vou até o centro espírita, né? Vou ver o que eles têm de proposta que possa ajudar. Mas a gente também entende que nem todos nós pensamos parecido. A gente pensa, eu penso assim, mas o outro ali que eu estou conversando, isso não passa pela cabeça. Isso esse estudo aqui é filmado, né? Gravada. Então, o que acontece? Essa onda que está aí, triste, nós vemos jovens, tudo
brigam por pontos, por territórios, né? Dentro de comunidades, dentro de bairros, que nós estamos vendo isso crescendo, crescendo. Com tanta religião, o que vocês acham que falta? Não é? Às vezes eu fico pensando nisso. Por isso que eu gosto do lado filosófico, a gente ficar pensando. O que falta? Amor. Amor. E as pessoas falam assim pra mim, eu trabalho com público, né? E eles falam assim, não, sabe o que falta? Deus. Deus? Será? Todo lugar tem uma religião, todo lugar tem as pessoas, a maioria já tem um local para ir. Nem que seja só no domingo, nem que seja na hora do sufoco, na hora da doença. Mas o que falta é exatamente isso, amor, fraternidade, compreensão. O que é compreensão? É amor, né? As pessoas são muito intolerantes. Nós todos, né? Em algum momento a gente se vê intolerante. Mas esse estudo hoje é para nós aqui, espíritas, não é para aquele que não está aqui, é para cada um de nós refletir sobre nós mesmos. Isso aí é complicado. Mas eu só vi isso na doutrina espírita. A única religião, entre aspas, né, porque eu amo a filosofia, a religião é mais por conta dos ensinamentos de Jesus. E essa ligação que a gente deve ter, essa comunhão com Deus. Aí é o lado religioso da nossa doutrina. Mas ela nos remete a mudanças, a autoconhecimento. Mas nós enchemos a boca para falar isso toda hora, de autoconhecimento. O que nós estamos buscando saber de nós mesmos? É muito fácil olhar para o Vicente e falar assim, mas o Vicente é antipático. Ou o Vicente, não é falar de alguém, de outra pessoa. Aí quando eu passo, me olho no espelho, às vezes, eu acho até que eu já contei isso. Eu estava andando rápido no shopping, né? Tem aqueles espelhos de pilastra. Aí eu passei, levei um susto, me vi lá. Aí voltei para ver se era eu mesma. Porque a gente às vezes nem se reconhece, fisicamente falando. Imagina, interiormente falando. E a gente diz assim, não, eu não sinto isso não, eu não sou invejoso, eu não sou ciumento, né? Eu não sou fofoqueira, né? Essa questão de repassar uma informação sobre a vida dos outros é fofoca, mas a gente não se acha. A gente quando vê uma coisa interessante, comenta, não, mas eu sou espírita, não estou fazendo fofoca, estou só fazendo um comentário, mas sem maldade, não foi minha intenção. Será que não foi? Só eu sei qual é a minha intenção. Às vezes você vê pessoas que falam oi, irmã. Não é? Você não sabe o que vai no coração. Às vezes é uma pessoa super educada que realmente fala assim, eu já não sou assim, sou muito bravinha. Às vezes a minha filha fala, mãe, você é grossa. Aí eu vejo que eu estou extrapolando na hora de falar. É isso, a gente precisa se conhecer, saber o que aquela pessoa que eu viro o olhinho para cima me incomoda. O que me incomoda? Né? Por que as pessoas, os relacionamentos amorosos entre pessoas me incomodam? É um problema deles, daquelas pessoas que se relacionam. Graças a Deus que se amam. Porque às vezes você entra num local e tem um casal brigando, ou o homem tentando bater na mulher, não sei o quê, é mais bonito isso. Não. Eu acho que é bem terrível você chegar num local, principalmente com crianças, e ver alguém brigando. Ao passo, eu acho que local público é um local que a gente deve ser discreto, até no nosso amor com o outro, né? Homem, mulher, dois homens, duas mulheres, não importa, não importa. A intimidade é uma coisa, exatamente como eu estou dizendo, íntima, é só para nós, quando nós estivermos juntos. Às vezes a
gente se olha, né? Olha para o outro com carinho, aquilo é amor. Pode estar longe, às vezes se corresponde pelo olhar, mas as pessoas gostou, já começa a continuar. Qual é o problema? O problema é seu? É você que está junto com aquela outra pessoa? Não. Não vixe a vida dos outros, não para. Entendeu? Não para de ser essa coisa de falar demais, que o outro é assim ou assado. Então, quando esse capítulo 18 aqui, que está lá, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós recebemos muito, muito, principalmente do lado dos espíritos. Nós espíritas temos muita informação, muita informação. Nós temos informação dessa vida, da nossa conduta, da nossa educação como espíritos. O que nós devemos fazer? Ser mais fraternos, solidários, porque isso faz parte da lei do retorno. Um dia isso tudo vai voltar. É como uma bola jogada na parede, bateu, voltou. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós sabemos na doutrina, foi nos oferecido pela espiritualidade. Kardec só arrumou as palavras ali, fez aquela pesquisa para identificar coisas que são maravilhosas, de fazer perguntas que nós gostaríamos de fazer. Então, está sempre lendo um pedacinho de alguma coisa, está envolvida numa palestra. Quando a gente sai daqui, a gente precisa sair com mais luz, irradiando muita energia. Que o outro olhe para nós e pense assim, nossa, essa pessoa tem uma coisa boa, né? Mas às vezes a gente sai daqui, vai tirar o carro do estacionamento, o outro demorou a sair, a gente já fica irritado, aí pronto, a gente estraga muito rápido, né? Isso tudo que a gente vem para cá, se sentir bem, ser tratado, cada vez que a gente está dentro de um templo religioso, nós estamos sendo tratados, porque vai depender do nosso pensamento. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Se eu penso, tem pessoas que quando eu era garota, que eu ia à igreja, eu ficava vendo as pessoas assim. Entrava alguém, olhava para a roupa da pessoa, o sapato, o cabelo, ao outro olhava, bate lá, estava olhando para tudo. Então, a gente tem que parar de ser mecânico nas coisas. Se estamos aqui, é para refletir, é nossa oportunidade, é um momento só nosso aqui dentro. Então a gente tem que puxar o máximo que nós pudermos, entender um pouco, porque isso que eu estou falando aqui vai ficar de repente uma frase só, vai ficar no coração de cada um. Mas isso é bom. Eu lendo isso, muitas coisas ficaram em mim. Aí eu penso sempre assim, eu vou ter mais paciência, vou ser uma pessoa mais tolerante. Isso é todo dia. Todo dia a gente pensa a mesma coisa. É tão bom quando alguém diz assim, nossa, eu olho para você, como você está espiritualizada. Aí eu falo assim, de vez em quando eu estou melhor, né? Mas não é o tempo todo ainda. E aí, são essas pequenas coisas que a gente vai observando, né? Então, o que nos remete à doutrina espírita, essas palestras, esses estudos? Todos aqui estudam, assim, fazem algum estudo de livros espíritos? Alguém faz estudo? Ninguém não. Sim, né? Sim. Então, maravilha, né? Poxa, quando a gente está naquele grupinho, porque uma coisa é ler. A gente lê o Evangelho, vê, passa batido às vezes alguma coisa. De repente, num grupo de estudos, o outro faz uma pergunta e mesmo. Não tinha pensado por esse lado. Desperta para a gente pensar. Porque tudo que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, né? No Céu e Inferno. O Céu e Inferno eu acho um livro fantástico. Aquela parte que fala do céu e do inferno. Nossa, eu voltei a ler aquela terceira
parte, né, dos testemunhos não, das mensagens, das comunicações de espíritos que já partiram. Eu comecei pelos felizes, porque eu fico agoniada quando eu leio aquela parte, daqueles tristes, daqueles mais se sentiram muito mal depois que partiram. Então eu prefiro ser um espírito feliz, né? Sentir essa coisa assim de que foi bom quando eu retornei à parte espiritual. E eu espero que seja, né? Então, essa responsabilidade, nós temos uma responsabilidade. Nós estamos envolvidos no trabalho, né? No estudo. As pessoas que se oferecem para trabalhar numa casa espírita, eu participo de um trabalho aos domingos para gestantes. Você vê aquelas meninas, né, de 14, 16, 20 anos, novinha. Aí a gente chama, quer participar? Aí chega um pouco mais cedo, toma lá o café e tal, e a gente vai conversar sobre gestante, sobre como é que deve ser feito, né, o que deve procurar o médico, fazer o pré-natal, orientar as pessoas, né, o tratamento com esse espíritozinho que vai chegar. É uma casa espírita, logicamente que a gente vai falar de espírito, né, de reencarnação, porque é muito bonitinho a gente chegar, ver um bebezinho, ter um bebê, mas e deixar ele crescendo solto por aí, sem uma orientação moral, né? Sem uma palavra de afeto, porque a forma como eu tratei meus filhos no passado, eles vão me tratar no futuro. Isso é certo. Às vezes a gente vê na rua, eu observo muito o pessoal com o celular na mão, um carrinho de bebê empurrando, não está nem aí para aquela criaturinha, né? Vai vendo aquilo, o importante é ver as mensagens. A criança, deixa ele para lá. Ou então a criança fica assim, mãe, a pessoa está lá falando no telefone, porque eu vi a fulana ali na esquina, não sei o quê, cheia de fofoca, maneira de ser, não dá nem atenção para a criança. Você vê muito isso o tempo todo. Por que essa criancinha está solta no mundo, sem um carinho, ao passo que você, sem amor, abaixa, fica da altura da criança, então fala, mamãe está te escutando, né? Já mostra aquela paciência, aquele carinho. Se um dia eles largarem a gente lá no asilo, lá na casa de repouso, aí vai da consciência de cada um deles. Mas a minha vai estar tranquila, porque eu fiz o melhor que eu podia. Não é assim que a gente deve pensar? Então, esses momentos que a gente está na casa espírita, ouvir as palestras, isso aqui eu estudo, né? Eu estudo, eu não sou palestrante, eu estudo. Aí eu falo o que eu estudei ali do Evangelho. Quando eu entrei no CEOI, foi muito engraçado, porque minha mãe estava muito doente. E eu era ateia, não acreditava em nada, nem em Deus, nada. Aí alguém me falou, tem um centro espírita perto da sua casa. Eu falei, nunca vi. Aí resolvi ir a pé, né, num domingo, fui andando. E ali na Mapendi só tem árvore, né? É muito deserto, só passa carro, é difícil você ver pessoas caminhando ali. Agora até aumentou, melhorou, porque tem muito condomínio. Aí eu fui a pé, achei no muro verde, né? Eu falei, acho que é aqui. Aí eu olhei, tinha um senhor lá dentro, seu Ivano, já desencarnou. Foi a primeira pessoa que me recebeu na casa. Aí eu falei, isso aqui é uma casa espírita? Ele falou assim, mas está fechada, já teve a palestra de manhã, agora está fechada. A senhora volta na terça-feira, que tem outra palestra à noite. Aí eu voltei, porque eu queria saber o que era o passe. Eu pensei, isso não é passe, né? Acho que eu vou dar passe na minha mãe, porque ela estava doente, né? E eu queria aprender como era o passe. Lembrando que eu não estou enxergando o relógio, tá? Aí eu comecei, aí disseram assim, vai ter um curso de passe na casa. Eu falei, é mesmo? Então vou entrar para saber o que é. Aí fiz o curso, a coordenadora do curso era a Rosângela, acho que ela veio semana passada, Rosângela. A coordenadora era ela, minha amiga.
Aí ela falou assim, você vai fazer o curso, não sei o quê, mas evita faltar, né? Não perder nenhuma aula. Porque o que acontece? A gente escuta a palestra, mas quando a gente se aprofunda nos estudos, a gente entende o que é sintonia, a gente entende o que é fluidos, tudo que nos envolve, que isso aqui está repleto de fluidos, de ondas eletromagnéticas, né? Nós estamos lançando isso através do nosso pensamento. Aí a gente começa a saber um monte de coisa. Aí a gente começa a pensar, poxa, aquele livro Nosso Lar, ele tem fundamento, porque é uma questão de pensamento, de plasmar. Aí você vai entendendo outras coisas. Não adianta uma pessoa te perguntar, você acredita mesmo na reencarnação? Eu falo, não acredito. Eu sei que ela existe. Faz parte das leis de Deus a reencarnação. Mas você tem que ter essa certeza, por quê? Porque você estuda outras coisas. Uma coisa te leva a outra, te abre para outras, o entendimento vai abrindo. Aí eu fiz o tal curso, que eu me lembro se eram 3 meses, não me lembro mais, 2 meses. Aí no final, a Rosângela chama todo mundo e fala assim, eu até falei para a pessoa que falou para mim, faz esse curso de passe. Eu falei, eu fumo, eu fumava. Aí a pessoa, qual o problema de fumar? Eu falei, eu achando que o espírito era aquele puro, não fumava, não bebia, né? Essas coisas que a gente escuta por aí nas outras religiões, que é proibido, né? E a gente sabe que isso é uma questão nossa. Você, aos poucos, vai perdendo valor em determinadas coisas, vai deixando aquilo de lado. Aí a pessoa falou para mim, não, faz o curso, você vai gostar. Tem muito médium que fuma ainda. Aí eu fiz o curso. No final, a Rosângela falou assim, qual o dia que você quer trabalhar? Eu falei, trabalhar? Trabalhar onde? Aqui na casa. Eu falei, eu nunca pensei em trabalhar em casa espírita, não. Eu não sei nada de nada, né? Só fiz o curso de passe. Mas nós temos um livro dos espíritos, temos não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fui estudar o livro dos espíritos, aí fiz outros estudos, Joana de Ângeles, essas coisas. E por aí fui abrindo o meu entendimento. E fui vendo que não era só aquilo que eu imaginava, tinha muito mais. E que Jesus não era Deus. Isso me incomodava profundamente. Jesus era aquele homem que passou por aqui e deixou os seus ensinamentos, a sua pureza. Aí eu comecei a entender Jesus. Porque eu ia nas igrejas, falavam de Deus, Jesus. E eu achava, como Deus ser uma pessoa? Então nada batia com o que eu achava. E a doutrina espírita, graças a Deus, e é uma doutrina que esclarece, que não nos obriga a nada. Tudo vai depender da nossa consciência, né? Não adianta, porque o que eu fiz no início? Eu trabalhava, né? Então eu fumava, escondia o cigarro, assim, né? Um dia chegou um companheiro do CEOI, onde eu trabalhava, ele fumando. O que o outro tem a ver comigo? Eu é que precisava ter aquela necessidade de parar de fumar. Sentir aquela vontade de parar. Que realmente só faz mal à nossa saúde, ao nosso bolso, né? Porque a gente gasta um dinheiro com cigarro. E aí eu comecei a diminuir o cigarro, eu tenho companheiros que dizem para mim, não consigo parar, não adianta. Eu falei, não diga que não adianta. Eu falei assim, eu vou conseguir, não sei como, né? Mas vai diminuindo, de repente, cada um tem um jeitinho próprio de parar com seus pequenos vícios. Porque a nossa língua também, falar dos outros, também é um vício. Não é só bebida, não é só cigarro, né? Então, essa responsabilidade de estar na doutrina e passar o melhor que a doutrina conseguiu nos modificar, nos despertar, que a gente não está ainda top de linha. Claro, tem momentos que a gente se aborrece, tem momentos que a gente se vê irritada, não sabe nem porquê, mas hoje a gente para e pensa, como é que está meu pensamento?
eu estou aborrecida com alguém, que eu vou atrair para mim aqueles irmãozinhos que estão próximos, que a gente nunca está sozinha, não. Se eu estiver com pensamento de raiva, de mágoa, a gente se melinda com muita facilidade. Né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa comigo, o quê? O que você falou? Já. Fica armada para responder, né? Ao passo que se a gente tiver como um adolescente apaixonado, nada vai nos incomodar. A gente vai, tudo vai ser bonito, o dia do chuvoso é lindo, tudo vai ser lindo. Por quê? Porque o nosso coração está leve. E a gente sabe como a gente está quando a gente acorda, dá uma tropeçada, dá com o pé na cama, escorrega no banheiro, a gente fala, hoje não é meu dia. Não vai ser seu dia. Por quê? Porque a gente coloca o nosso estado íntimo de amor em primeiro lugar. Então, daí para frente, pode contar, nós somos um imã. Já perceberam que nós somos um imã? Às vezes a gente está cheio de amor para dar, né? Estou tão feliz com alguma situação que nos aconteceu, saímos, tomamos um passo, saímos leve. Aí de repente uma pessoa vem e te conta uma coisa, a pessoa, não te conheço, mas começa a falar com você, se abrir. Isso é imã. Porque a espiritualidade, quando nossa mentezinha está boa, eles direcionam as pessoas que precisam de uma palavra para aquela cabecinha que está boa. Entendeu? Porque eles pensam assim, poxa, aquela pessoa é igual uma luzinha, a gente vai andando, aquela luzinha vai andando. E eles identificam, ali vai uma luz. Agora, se a gente fica escuro, toda tenebrosa, quem vai se aproximar de nós? Aqueles que também estão nas trevas. Que é a questão da sintonia. Até isso, o estudo nos esclarece, a sintonia, né? Então, o que nós estamos precisando mais, como disse a nossa companheira ali? Amor. Mas não é um amor que a gente ainda não conhece, não. O que é um amor? Um amor pequeno, que é a fraternidade, a solidariedade, né? Eu faço comida para morador. E outro dia, uma amiga falou para mim assim, eu estou sozinha, meus filhos casaram, estou sem fazer nada, queria tanto fazer alguma coisa. Eu falei, vem fazer comigo, eu faço comida para morador de rua, quer me ajudar? Deus me livre alimentar bandido, Deus que me perdoe, e não sei o quê. Aí eu falei assim, não, mas eu trabalho também com gestante, na casa espírita. Eu não quero saber de religião, não gosto de religião, esse negócio de casa espírita, igreja, não quero. Eu falei, então tá bom. Eu não sei mais o que eu posso oferecer para ela, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer um trabalho assim, com vontade de ajudar as pessoas, a gente esquece até a nossa dor na coluna, a dor, entendeu? A gente esquece as nossas dores, né? O filho que é ingrato, né? A gente esquece, porque a gente está tão feliz de estar ajudando. É isso, sai de dentro, a gente sente que sai de dentro. Aí ela falou essas coisas, muita gente me critica, diz que como é que você pode alimentar bandido? Você dá comida aqui para te assaltar ali na frente. O que as pessoas não entendem é o seguinte, essas pessoas que estão no meio da rua já não tem mais o sistema nervoso normal, já não tem a forma de pensamento de uma pessoa normal, já passou muito problema, já teve muita fome, entendeu? Não comia, está debilitado, vê as coisas não poder ter, aí começa a mexer, às vezes a gente leva meia hora para almoçar, já fica irritadinho. Você imagina uma pessoa que levou dias sem comer, comeu um pão, um negócio e acabou. Como é que está o organismo físico dessa pessoa? Não é? E outra coisa que eu falei para uma outra amiga, até foi ontem, eu falei para ela, olha só, não tem só pessoas que não querem nada na rua, tem famílias com filho que não podiam mais pagar depois da pandemia, perderam o quartinho que tinha lá, não tem onde morar. Aí foram para a rua, morar embaixo da marquise. Então tem muito disso, as pessoas generalizam. É
claro, né? Outro dia um rapaz chegou lá no estabelecimento e de moto, 2, pedindo dinheiro para fazer a nossa segurança. Aí eu falei assim, não, mas a gente já tem uma pessoa que faz. Não, se a senhora não me der, desceu da moto. E veio, eu estava na porta, né? Aí passou por mim e falou, vou pular ali e vou pegar o dinheiro. Aí eu olhei bem nos olhos dele, claro que há um misto de medo e compaixão. Mas graças a Deus a compaixão ainda é maior no meu coração. Porque se a gente, eu não quero sofrer, ninguém quer, né? Mas se eu desencarnar, eu sei que eu vou sair do corpo e vou para algum lugar. Eu sei que a vida não vai acabar. Mas eu não quero passar por uma situação difícil, ninguém quer. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, menino, eu tenho idade de ser sua avó. Aí ele pegou, voltou, subiu na moto, falou, não vou esculhambar a senhora porque a senhora tem idade de ser minha avó. Repetiu o que eu falei. Quer dizer, ele não foi tocado? Foi tocado. Ele foi tocado porque ele é cruel, ele é mau, mas ele é filho de Deus também. Sinto informar isso a vocês. Ele é mau, mas ele é filho de Deus. É nosso irmão, mas se a gente vir dessa forma, fica mais fácil para ter compaixão. Né? Lógico, mas infelizmente, essa energia que a gente emana é que faz as coisas acontecerem. Porque quando é igual uma mesa mediúnica, uma mesa de desobsessão, quando a pessoa está doutrinando, falando do coração, aquele espírito sente. Agora, quando a pessoa está falando só porque leu, decorou, estudou e bota para fora, oh, meu irmão, não sei o quê, não vai sentir, que é verdadeiro. E assim é o encarnado na rua. Né? Se a gente falar com ele com amor, com, sei lá, tentar despertar aquilo que ele tem, porque todos nós temos essas potências que Deus nos criou, simples e ignorantes, mas estão lá dentro, essas sementinhas, elas precisam florescer, a gente precisa deixar que elas floresçam, e não é fácil, né? Não é fácil. Então nós estamos precisando disso, de fraternidade, solidariedade, olhar para o outro sem julgamentos, que isso é muito difícil. A gente sempre julga, né, o outro, de alguma forma. E de que forma nós estamos exemplificando tudo isso que a gente escuta nas palestras, tudo isso que o Evangelho nos passa. Inclusive aqui, ó, o Evangelho eu tinha separado um pedacinho, lá na introdução, que ele fala assim, toda gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Quer dizer, as pessoas, né? É igual dizer, fora da caridade não há salvação, né? Virou um provérbio, porque na verdade é do coração que a gente fala, fora da caridade, a gente entende, fora da caridade, que caridade é essa? Não é só a caridade de dar uma esmola, um dinheiro, R$2, não. É a caridade do não julgamento, do olhar compreensivo, de uma pessoa que a gente não gosta, está precisando de ajuda, a gente, ela fez isso comigo, fez isso com aquilo. Não, está precisando de alguma coisa, se ela não aceitar, aí já é um problema dela. Eu fiz a minha parte, eu abrandei meus sentimentos de mágoa, né? Então, poucos, no entanto, conhecem a fundo, e muito menos ainda são os que compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Quer dizer, a moral evangélica, ela está aí, para a gente seguir. É a moral do evangelho. Não é uma coisa de beato, não. É uma coisa de personalidade, de acalmar nosso temperamento. Cada um de nós teve uma educação,
passou por problemas. Então, cada um de nós sabe a dor que nós temos em nós. Mas o outro não é responsável pela nossa dor. O responsável somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente precisa aprender, e tem aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos levantar e ter força, coragem mesmo de fazer mudanças em nós. Porque quando a gente vai assistir uma palestra, a gente pensa assim, eu queria tanto que fulano fosse isso, né? Que minha filha, meu filho, meu marido, não sei o quê. Eu queria tanto que o meu marido Vera escutasse, fosse na casa espírita, e ele não ia, de jeito nenhum queria. Aí um dia ele teve um problema no joelho e teve que fazer um tratamento espiritual, quer dizer, eu que convenci ele a fazer para ver se ele melhorava. Aí ele ficava dentro daquela sala de tratamento, só ouvindo a palestra. Exatamente no dia que ele foi, a Dalila deu a palestra. A Dalila é nossa querida que já partiu. A Dalila deu a palestra. E ela falou, mulheres, parem de brigar com seus maridos, porque eles largam a toalha molhada em cima da cama, parem de isso aí. Falou essas coisas. Falou outras coisas, mas ele só escutou isso. Quando ele saiu, ele falou, falei, padre é você. É muito chata. A mulher falou aí que eu pare de implicar com seu marido. Só pensou nisso, ele só escutou isso. Entendeu? Mas é isso que acontece. Cada um de nós vai perceber o que o outro fala, o que quer ouvir. Entendeu? Se a gente não concorda com o outro, não serve para ser amigo. Se eu vou a um grupo que só fala mal dos outros e eu falo assim, pô, gente, parar com isso, não pode outra coisa. Ah, chama mais a Vera não. Tá chata, agora tá beata, né? Então, as pessoas infelizmente nós somos assim, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. A gente tem muita informação, traz muito esclarecimento. Eu fico pensando, se nós, um pouquinho de espírita, porque espírita tem pouco, né? Mas espírita que realmente está naquela fase de transformação, que está mostrando o seu melhor para as pessoas, não só dentro da casa espírita, mas principalmente onde ele vai, nós podemos mudar muitas coisas, porque as pessoas observam a nossa atitude. Aí se a gente fica irritado, já pensou? Você está lá na fila do mercado, brigando com a moça do caixa. Aí passa alguém e fala assim, e é espírita, hein? Tá brigando lá. Porque é assim, ninguém vê se você está boazinha. Mas se você pisar fora do negócio, com certeza vão reparar. Porque a vida, nós somos assim. Nós damos muita atenção a coisa negativa. Quanta coisa boa tem acontecido nesse mundo, o que a gente propaga? Quem viu o filme aí, o filme Nosso Lar 2, né? Eu assisti agora. Aí, alguns espíritas reclamaram, né? Eu esperava mais. Gente, é tão bom ter um filme espírita, né, por aí circulando, para esclarecer as pessoas. Foi um filme mais doutrinário, eu achei. Aquela parte do Otávio, é aquilo, a queda de Otávio, tem nos Mensageiros, é exatamente isso. Como ele tinha compromisso com a mediunidade, o que ele fez? Ele se achava vaidoso, né? Ele dizia que ele era o melhor médium. E quantos médiuns ainda não pensam dessa forma? Então o Otávio, ele caiu por quê? Exatamente porque ele chegou aqui, se envolve, e é isso que acontece. Nós todos temos um planejamento. Nós sentimos lá dentro. Porque quando a gente faz uma coisa meio errada, a gente sente assim, poxa, acho que não era por aí, acho que eu pisei na bola. Por quê? A gente sabe que saiu no caminho que a gente queria trilhar e não trilhou, que foi o caso do Otávio, né? O Otávio, ele se deixou levar pelas mulheres, né? Ele não era nem para ter casado, o planejamento dele não era nem casar.
mas ele se envolveu com alguém, teve um filho, acabou trazendo um espírito do lado dele, que era um espírito que na verdade não era boa coisa para ele. E assim, se vocês virem no filme, que às vezes na leitura a gente acha, é chato, eu durmo. Mas se você vê o filme, presta mais atenção, né, nas cenas. Tanto é que às vezes a gente fala assim, lembra aquela cena que ele fez isso, fez aquilo? Porque a gente lembra melhor, talvez, do que no livro. Apesar que, né, um amigo meu falou assim, agora quando eu leio Os Mensageiros, vou ver Edson Celular na minha frente. Porque ele era aquele... É o quê? Aniceto. Aniceto, né? Ele era o Aniceto. Então a pessoa falou isso, né? Ai meu Deus, quando eu estiver lendo o Mensageiro, eu vou ver o Edson Celular na minha frente. E realmente a gente fica com a imagem do personagem, do ator, né? Que fez, igual André Luiz. Pensa em André Luiz, lembra logo do ator que fez o Nosso Lar, né? Então nós temos muito. Então a gente precisa pensar nas nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? É ganhar dinheiro, é comprar um carro, é comprar uma casa. Tudo isso vai depender do nosso esforço no trabalho, né? Trabalhando. Agora, tem pessoas assim como Otávio, não veio para casar. Às vezes a gente não veio também para ter uma vida farta, mas com um pouco de dificuldade. Mas um pouco de dificuldade com honestidade. Porque nós vemos muitas pessoas que têm muito e cada vez quer mais e mais. Aí você tira da onde não tem, às vezes, porque você não pode perder aquele padrão. Ao passo que você entra, às vezes, numa casa de uma pessoa, igual minha filha hoje estava contando aqui na igreja dela, tem uma moça que os dois filhos chegam na igreja bonitinhos, cabelo trançadinho da menina, o menino sempre com uma blusinha, sabe, limpinha, uma roupinha limpa, que vão todos para a igreja sempre muito bonitinhos. Eles são ricos, gente, apesar de não ter dinheiro, coisas materiais, mas eles são ricos de valores, de honestidade, de capricho, né? Quantas vezes você entra na casa de uma pessoa que não tem muito, mas tem, você entra, já aconteceu de eu levar uma bolsa uma vez, tinha um papelão na entrada como se fosse um tapete, é tudo limpinho, e aquele papelão era para você passar, como se fosse um tapete, né? Que em outra vida, de repente, foi uma pessoa que a casa era toda tapetada. Então, nessa veio sem condições de comprar um tapete, né? Às vezes eu vejo também, que olha só, que bom. 5 minutos. A gente vê pessoas em grupos de amigos, né? A gente combinando de sair, vamos tomar um show, todo mundo, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo, vamos sim, vamos. Aí vai todo mundo, grupo assim do tempo de formatura, né, que o pessoal se reúne, aí a gente vai. Aí eu aproveitei que eles estavam se reunindo, botei assim, ajudem a Vila Sapê nessa rifa aqui, que faltam poucos números, botei lá no meio do grupo. E eu vi que eles já estavam reunidos num tal restaurante, bebendo lá. Aí um deles falou assim, arremata logo essa rifa aí, vou comprar todos esses números aí. Aí comprou, mas deixou alguns, não chegou a comprar todos não. Aí eu falei com ele, engraçado, né? Todo mundo vai lá para tomar o seu chopinho, né? Gastar um dinheirinho, tá duro, mas vai lá e tal. Eu pedi R$10 que era a rifa, uma rifa. Ninguém se manifestou. Ninguém. Era para ajudar lá na Vila Sapê, uma amiga minha passou para mim. Aí eu passo mesmo, né? Eu saio pedindo tudo, é R$10. O que é R$10, gente? Aí outro dia eu falo, uma pessoa disse, eu não tenho, por exemplo, R$10 agora. Eu falei, eu sei. Não, mas a pessoa, quando manda uma rifa ou pede alguma coisa para vocês, faz assim, ou diz depois, fica para a próxima, alguma coisa.
mostra que você se interessou. Naquele momento, de repente, não dá. Eu também, às vezes, não tenho nem R$2 na minha mão. Mas é assim. Quando a gente tem amor, a gente dá uma resposta amorosa. Entendeu? Ninguém se manifestou. Então, são coisas que a gente vai observando que nós que estamos dentro dessa doutrina fraterna, aprendendo a ser fraterno, aprendendo a ser solidário, não fazer julgamento, né? Tratar o outro com mais afeto, ser mais tolerante, exatamente, né? Porque todos nós temos defeitos, sabe? Às vezes a gente acha que não, mas ninguém se acha assim, todo mundo se acha ótimo. O outro é que tem problema, né? Mas olha, meus irmãos, eu amo vir a essa casa. É uma casa que tem muitos amigos, graças a Deus, né? Tinha mais que já partiram. A minha querida amiga Celi, que eu tenho pensado muito nela ultimamente, né? Quem conheceu a Celi sabe o doce de pessoa que ela era. E agradeço muito pela oportunidade de eu refletir, né, no estudo. Porque às vezes a gente tem altos e baixos que a gente fica triste, ou fica decepcionada, porque a gente ainda espera dos outros, não deveria. Porque cada um dá o que tem. E que eu possa cada vez mais irradiar amor, fraternidade, fazer o meu melhor o tempo todo, sem contar com o outro. Agora mesmo, falando dos amigos, eu estou julgando eles, né, que não deram R$10. Que é isso, às vezes a gente fica, me deu R$10, mas não é. É isso que a gente tem que trabalhar em nós. Não deu? Deixa pra lá. Na próxima rifa eu vou lá e peço outra vez. Tá bom? Muito obrigada. Que a gente tenha uma semana de muita paz no nosso coração, que os nossos pensamentos possam atrair sempre a espiritualidade amiga para nos orientar. Obrigada, boa noite. Boa noite.